Olá, pessoal! Bora tentar entender qual a relação do nosso sistema imunológico, como é que nós vamos estar garantidos e ter armas para lutar nessa pandemia caso a gente seja infectado pelo coronavírus. Fica até o final, que até o final desse vídeo eu te prometo que você vai entender qual é a relação do sistema imunológico com a sua alimentação e o que você precisa fazer para ter as armas certas para vencer essa batalha. Seu corpo irá te salvar nessa situação? As estatísticas que a gente tem hoje são de que esse vírus chamado coronavírus nos infecta através de contaminação. E existem pessoas assintomáticas e pessoas que infelizmente sucumbem ao vírus e acabam sendo os casos mais trágicos. Imagina só que hoje é o último dia do Avengers, daquela batalha que todos os nossos Vingadores queridos chegaram a enfrentar. Mas o que isso tem a ver? É o seguinte, imagina que você está naquele cenário de guerra, mas você é uma pessoa simples, que gosta de tomar Coca-Cola e comer pizza todo final de semana. Você não tem treinamento, você não tem uma equipe, você não tem ninguém para te ajudar. A única coisa que você tem é na sua casa um cabo de vassoura cor-de-rosa atrás da porta da sua cozinha. E você precisa lutar para sua sobrevivência e ao mesmo tempo extinguir o inimigo. E a única arma que você tem realmente é um cabo de vassoura. Mas o seu inimigo, ele nasceu para te liquidar. O objetivo dele, desde que ele foi criado ou que ele veio do nosso mundo, foi para nos aniquilar. Ele tem treinamento, ele tem tecnologia, ele não se preocupa nem um pouco com a sua individualidade. Se você paga as suas contas, se você compra à vista, ele não está nem aí para você, para o que você faz, se você é uma pessoa boa. Ele tem um objetivo e ele não vai descansar até atingir aquele objetivo. Ele tem tecnologia, ele tem armas, tem canhões, tem superpoderes. Ele tem uma arma mais poderosa ainda, que é através da contaminação. Ele transforma pessoas em soldados para ele, então ele tem um exército imenso. E você só tem aquele cabo de vassoura cor-de-rosa. Você consegue se imaginar ganhando, aniquilando e vencendo essa guerra no final só com um cabo de vassoura? Isso não é ficção científica, a gente está vivendo isso no dia de hoje, no ano de 2020, aqui no Brasil e no mundo. A nossa vida mudou do dia para a noite, então não espere que depois que essa crise passar, que ela vai passar, só que nós seremos pessoas completamente diferentes depois que tudo isso passar. Então, as pessoas estão despertando, a gente precisa mudar o modo como a gente vive a nossa vida, o modo como a gente enxerga e faz as coisas, como a gente sente o mundo. Agora é a hora que a gente vai precisar mudar para ganhar essa batalha. Aí se encaixa o que eu venho falando por aqui no Me Salva Chefe, que nós precisamos mudar a nossa alimentação, a forma como a gente vê o alimento e a forma como a gente alimenta a nossa família. E podemos começar isso, é um bom começo, fortalecendo as nossas defesas, para que a gente tenha armas mais poderosas do que um cabo de vassoura. O que a gente mais ouve falar hoje em dia é sobre o sistema imunológico, de que a gente precisa o fortalecer. O sistema imunológico, todos nós seres humanos temos. Ele não depende de idade, ele não depende de região, de nada. São as defesas que o nosso organismo tem para nos livrar de doenças ou nos alertar de doenças. No momento que um elemento estranho invade o nosso organismo, o nosso sistema, na hora ele entra em modo de defesa e de combate para nos defender e mesmo assim fazer com que todas as células do nosso corpo continuem funcionando, pois o sistema precisa evitar que nossas células saudáveis também sejam contaminadas. Ele precisa de defesa, ele precisa resistir, ele precisa principalmente de uma resistência. Para que a nossa resistência funcione e nos salve do mal que está por vir, ela precisa de forças que ela vai buscar em células bem nutridas, em um corpo saudável, onde as células funcionem como uma engrenagem perfeita e esbanjando saúde. E isso não depende nem um pouco de idade ou de classe social. Se ao longo dos anos você vem despreocupado com sua alimentação, você não se cuida, nesse momento você já vai ter uma base das armas que a sua resistência vai ter para lutar e enfrentar essa batalha. E é por isso que a gente precisa entender
que sistema imunológico é diferente de resistência do nosso organismo. É por isso que algumas pessoas se recuperam e por isso que outras pessoas, infelizmente, não se recuperam. Tudo depende da nossa base, das forças, das armas que a gente pode oferecer para a nossa resistência, para o nosso corpo lutar essa batalha. Se a gente tem um corpo debilitado, a gente se alimenta mal e não pratica exercícios físicos, é possível que nossas células estejam debilitadas. E células debilitadas são propensas e convidativas a atraírem o vírus, se espalhando para outras células igualmente debilitadas. E a partir dessas células, o vírus tende a se propagar para órgãos mais sensíveis, como o pulmão. Se você já pratica exercícios a longo prazo e mantém uma resistência no seu pulmão, vai ser mais difícil de um vírus contaminar o seu pulmão e você sofrer com as consequências dessa batalha. E talvez nem chegar a sentir sintomas se o vírus estiver no seu organismo, porque você tem resistência para lutar. Uma vez que você nutre o seu corpo de forma adequada, tem o hábito de praticar exercícios, aumentando a sua capacidade e a resistência pulmonar e também de outros órgãos, a tendência é que as suas células não sejam infectadas e que você não sofra os sintomas de um ataque desse no seu organismo. É por isso que o nosso sistema imunológico não nos garante que a gente seja infectado ou não. E a grande diferença que vai definir se a gente vai conseguir se recuperar é a resistência que o nosso corpo tem para lutar essa batalha. É por isso que muitas pessoas já estão curadas, porque não depende de idade, não depende de região. Essa luta é interna, é dentro de cada um de nós. E a responsabilidade é nossa, de manter a nossa resistência em dia e saudável. E é por isso que eu queria te trazer essa reflexão aqui hoje, porque ninguém está imune, nenhum de nós. Não importa aonde a gente vive, que país a gente vive, todos nós estamos propensos. Nós também não sabemos ainda o poder desse vírus, não sabemos o quanto tempo ele leva para matar um organismo. Porque se a gente já soubesse, nós já teríamos a cura, já teríamos as vacinas e não estaríamos em pânico com essa pandemia que está acontecendo. E a mensagem que eu quero deixar aqui para você hoje é que o fortalecimento da nossa resistência só depende de nós, depende dos nossos atos, depende das coisas que fazemos e essa culpa será somente nossa se a nossa resistência não estiver fortalecida para enfrentar essa luta. Então, depois a gente bater esse papo, analisando a forma como você se alimenta, a forma como você vive a sua vida, você acha que tem armas o suficiente para enfrentar essa batalha? Então, responde aqui para mim agora. Como é que você vem tratando as suas células? Você as mune com nutrientes e vitaminas? Ou você nunca ligou para o fato delas precisarem da sua ajuda para se fortalecerem? E para você entender um pouquinho mais de forma científica como é que as nossas células se comportam com os alimentos, principalmente alimentos que nos fazem mal, aqui embaixo tem o link para você baixar um e-book totalmente gratuito falando desse comportamento das células do nosso corpo em relação à nossa alimentação. Não, peraí. Eu sei que esse pode ser um assunto um pouco delicado e um pouco chato, mas é um assunto que a gente precisa falar, porque a forma como a gente se alimenta é 80% para ter uma vida saudável. E que você precisa fazer essa escolha e essa diferença. E esse é o modo que você precisa mudar para ter uma alimentação e para ser saudável ao longo dos anos. Então é isso aí, não esqueça de nutrir a sua resistência com alimentos do bem, alimentos que façam bem para o seu organismo. E é isso aí, galera. Tchau!